Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim. Como eu falei nos últimos vídeos, eu vou, mas eu volto para fazer aqui mais um vídeo para a gente falar um pouquinho das semifinais da Superliga Feminina que já estão definidas, a gente já tem os jogos e são exatamente os dois jogos que eu falei que eu achei que seriam lá no vídeo das quartas de finais, né? Eu falei a minha opinião sobre os jogos e dei meus palpites para quais seriam aí as semifinais e exatamente se concretizaram, mas primeiro já peço que você se inscreva no canal, vai passar aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, vai me ajudar demais na divulgação, vamos tentar bater aí 1.100 inscritos, compartilha, porque a Superliga, temporada de clubes está chegando ao fim, não é só a Superliga não, é toda a temporada de clubes, lá no italiano, a Champions League, tá tudo já se afunilando para chegar ao fim, então já vai aí se inscrevendo para não perder nada, certo? Então vamos lá. No vídeo da semana passada eu falei dos primeiros jogos que a gente teve, né? Os primeiros 8 jogos, os 4 do feminino, 4 do masculino. E o desenho era bastante parecido com o que a gente já imaginava, certo? Mas chegou agora nos jogos 2 e algumas coisas deram uma mudada, mas no final acabou acontecendo justamente o que eu achava que iria acontecer. Os classificados aí, o Sesc, Flamengo, acho que esse sem dúvida é o mais chamativo, né? O Sesc Flamengo ganhou aí do Osasco, lembrando que foram 3 jogos, exatamente. No vídeo da semana passada eu falei do 3-0 que o Osasco tinha feito lá no Sesc Flamengo, né? O Sesc Flamengo no segundo jogo devolveu esse 3-0 levando para um terceiro jogo, que aconteceu aí ontem na sexta-feira, em que o Sesc Flamengo aí venceu por 3-1 lá no Liberate, um jogão, e aí cara, o Bernardinho comandando, o Sesc Flamengo conseguiu vencer por 3-1 e passar para a semifinal, como eu havia falado, como eu disse no vídeo, o Osasco começou muito bem a temporada, mas caiu demais de rendimento, e para mim o Sesc Flamengo vinha melhor e poderia passar para a semifinal. E conseguiu passar e agora vai enfrentar aí a equipe do Praia Clube, pois é, Sesc Flamengo e Praia Clube de um lado aí na semifinal, e já do outro, quem passou foi o Minas, com direito a um segundo jogo com as Chiquititas, que foi um 3-2. Para quem assistiu o meu vídeo da semana passada, eu falei que o jogo do Minas e do Barueri foi o mais equilibrado, o Minas venceu por 3-1. Já no segundo jogo, na casa do Barueri, foi 3-2 para o Minas sofreu ali, teve bastante dificuldade, foi bastante instável durante toda a partida, mas conseguiu conseguiu vencer por 3-2, aí um 15-4 no tie-break, mas conseguiu passar e é o outro semifinalista do outro lado. E para fechar aí as nossas semifinais, o SESI Bauru, que venceu aí o Fluminense por 3-1. Venceu o primeiro por 3-0 e lá no ginásio do Fluminense conseguiu vencer por 3-1, se classificando para as semifinais. E o Praia Clube também só seguiu com o seu 3-0 no Pinheiros. Então a gente fechou aí com Praia Clube contra o Sesc Flamengo e do outro lado Minas, né, contra o SESI Bauru. Vou deixar aí na tela a data dos jogos certinho, lembrando que essas artes que eu vou colocar aí na tela são do portal Vôlei Brasil, você pode acompanhar lá no YouTube, lá no Twitter, tá aí o arroba deles aí embaixo, eles fazem um trabalho incrível, certo? No dia 8/4, né, o dia 8 de abril, a gente vai ter o primeiro jogo de Praia Clube e Sesc Flamengo, vai ser aí no ginásio do Praia, às 6h30 da tarde. E também no dia 8, já às 9, os dois jogos aí no mesmo dia, às 9 da noite, o Minas recebe o SESI Bauru para fazer esse primeiro jogo da semifinal. E aí, já passando para o segundo jogo, na casa do Sesc Flamengo, no dia 12 aí de abril, às 7 horas da noite, e o Sesc Flamengo vai receber aí o Praia Clube para o segundo jogo. Lembrando aí que é melhor de 3, então se precisar de um terceiro jogo, como aí o Osasco e o Sesc precisaram, vai ter sim o terceiro jogo. E para fechar, às 9h30, o SESI Bauru recebe o Minas. Essas são as semifinais do campeonato, né, da Superliga Feminina, que está chegando ao final. Agora passando para o masculino também seguindo aquilo que eu tinha desenhado no vídeo das quartas de finais, só que a gente teve dois
playoffs que vão ter aí o terceiro jogo. Esses jogos ainda não aconteceram, mas a gente já pode dar uma apostada aí em quem vai passar, e eu vou manter a minha opinião da primeira vez. Olha só, o Minas e o Sada Cruzeiro, que foram aí os dois primeiros colocados, são as equipes mais fortes, venceram aí os dois jogos. No primeiro jogo lá entre Minas e Natal, o Minas foi o jogo mais equilibrado, foi um 3-1 para o Minas. Já no segundo não teve tanto essa de equilíbrio, o Minas aí conseguiu fazer o seu 3-0 e conseguir a classificação. E o Sada Cruzeiro a mesma coisa, 3-0 aí nos dois jogos em cima do São José, também passou. Lembrando que um em cada lado, tá? A gente tem o Sada Cruzeiro de um lado e o Minas do outro. E do outro lado do Sada Cruzeiro, que pode enfrentar aí o Cabuloso na semifinal, é o SESI ou o Vôlei Renata. Para quem assistiu meu vídeo das quartas de finais sabe que eu apostei num SESI passando. Para mim, o Vôlei Renata também é uma equipe que acabou decepcionando um pouco nessa temporada, caiu demais de rendimento depois que o Lucão e o Evandro se lesionaram. E realmente foi muito surpreendente o primeiro resultado. O Vôlei Renata venceu por 3-0 o SESI lá na Vila Leopoldina. A gente achou que poderia mudar, mas não. No dia 31, né, na quinta-feira, lá no Taquaral, o SESI venceu por 3-0 também o Vôlei Renata. Então a gente vai ter o terceiro jogo, esse que vai ser amanhã, se eu não me engano, amanhã, segunda-feira, vai ser o terceiro jogo entre SESI e Vôlei Renata. Quem vencer vai enfrentar aí o Cruzeiro na semifinal. Como eu falei, para mim, quem passa é o SESI. Para mim, a gente vai ter Sada Cruzeiro e SESI em uma das semifinais. Já do outro lado, o jogo que eu falei, né, o playoff que eu falei que ia ser bastante equilibrado, porque a gente está falando de um enfrentamento entre o quarto e o quinto lugar, se eu não me engano, é isso. E, cara, Blumenau e Guarulhos, duas equipes que surpreenderam demais na temporada e que estão fazendo uma série de playoffs espetacular. O Guarulhos venceu por 3-0 em casa o Blumenau, mas já no segundo jogo, nesse último dia 30, o Blumenau conseguiu uma virada muito boa, vencendo aí por 3-2 o Guarulhos. Foi um jogaço. O Franco jogando demais, ele que é um dos maiores pontuadores da Superliga, foi realmente um jogaço, e o Blumenau conseguiu aí essa vitória enorme para levar para o terceiro jogo. Lembrando que quem sair aí de Guarulhos e Blumenau enfrenta o Minas na semi. Para mim, como eu falei lá no vídeo das quartas, para mim quem passa é o Guarulhos. Então, pensando aí nesse jeito, só para passar aqui a data dos jogos, vai ser no dia 3, então amanhã, na segunda-feira, às 9h30, a gente tem Guarulhos e Blumenau, e no dia 4, terça-feira, às 7, SESI e Vôlei Renata para definir, para fechar os semifinalistas da Superliga masculina. Mas o meu palpite é Sada Cruzeiro contra SESI e do outro lado, Minas contra o Guarulhos. Mas é isso, galera, não deixe de se inscrever no canal, vim só para passar os resultados, dar minha opinião, ficar feliz por ter acertado pela primeira vez. Para quem está no canal há mais tempo sabe que na Olimpíada eu tentei fazer a mesma coisa, não deu nada certo, não deu nada certo meus palpites, não consegui acertar praticamente nada, mas dessa vez no feminino eu acertei. Vamos ver no masculino, então não deixe de se inscrever para não perder mais nada. É isso e até a próxima. Falou!